Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nossa leitura bíblica de hoje, 1 Samuel, capítulo de número 22. Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Diz o texto: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Então ele está se escondendo de Saul, fugindo. E agora ele vai se esconder dentro de uma caverna. Diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. É interessante essa história, porque agora nós temos aqui um grupo, né, um mini exército, 400 homens, e a história se repete tantas vezes, né? Quando alguém revoltoso ou alguém que está levantando um movimento militar, político ou ideológico, e outros vão se ajuntando a ele, né, que tem o mesmo pensamento ou que não tem outra saída na vida. A gente usa essa ilustração aqui de Davi, né? Quando alguém está querendo se levantar contra alguma coisa instituída e vai se ajuntando a ele aqueles desocupados, né? Aqui fala de pessoas em aperto, endividados, amargurados. Pois bem, olha só. Saul fica sabendo que Davi está por ali, para aquela região, e vai atrás dele. Saul quer matar Davi a todo custo. Descobre quem está ajudando ele, quem está conspirando contra ele, e por conta disso ele mandou matar aqui, ordenou a morte de 85 sacerdotes, né? O verso 18, né? O verso 19 aqui fala que também ele matou todo mundo da cidade, daqueles sacerdotes, a cidade de Nobe. Passou a fio de espada homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Então eram sacerdotes do Senhor, como diz o verso 21, e Saul manda matar tudo só porque eles ajudaram Davi. Entramos no capítulo 23, Davi ajuda os moradores da cidade de Keila. A partir do verso 15, Davi e Jonatas renovam a sua aliança. Depois entramos no capítulo 24 e diz aqui que Davi estava no deserto de En-Gedi e Saul fica sabendo, ajunta 3.000 guerreiros e vai atrás dele. Chegando ali naquela região, verso 3, Saul entra dentro de uma caverna para aliviar o ventre. e, só que dentro dessa caverna, mas no fundo da caverna, Davi estava escondido com os seus homens. E Saul entra justamente naquela caverna ali para aliviar o ventre. Veja só, os homens de Davi falam para ele assim, verso 4: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego na mão os teus inimigos, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Então, os caras falam para Davi: ó, o seu inimigo está aqui, mata ele. E aí diz que Davi foi escondidinho e furtivamente cortou um pedaço do manto de Saul. Verso 5: Sucedeu que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens:
o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Essa questão Davi, ele sabia que Saul, sendo bom ou sendo mal, ele foi ungido pelo Senhor, né? Veja, ele estava na posição de rei porque Deus escolhera ele. Depois Deus o rejeitou, mas ele era o ungido do Senhor ainda. Ele ainda estava na posição ali de rei, ainda estava governando. Tá? E Davi, ele tem essa percepção. Davi é um homem que tem temor de Deus e temor das coisas de Deus. Ele não quer matar Saul porque ele entende isso, que mesmo Saul sendo um homem mau, sendo um homem desequilibrado, etc, etc, ele ainda era o ungido do Senhor. E isso traz muitas lições para nós. Nós devemos tomar muito cuidado para não levantar-nos contra a autoridade imposta do Senhor. Nós vivemos uma época onde as pessoas não respeitam mais a autoridade. Os filhos não respeitam os pais, os alunos não respeitam os professores, os cidadãos não respeitam os policiais, etc, etc. É uma época de profunda rebeldia a que vivemos hoje em dia. E dentro das igrejas, às vezes nós observamos isso também. As pessoas não respeitam as autoridades que foram colocadas por Deus. É certo que algumas autoridades não agem corretamente, tal, mas ainda assim foram colocadas por Deus e nós devemos tomar cuidado. O exemplo de Davi é muito bom nesse sentido, tá? Pois bem, alguns falam assim, mas Saul já tinha sido rejeitado por Deus, mas era Deus quem ia tirá-lo. Não compete a Davi ou qualquer outro tirar. Se é Deus que ungiu, é Deus quem tira. É Deus quem põe e Deus quem tira. Nós não. Muito bem, então veja só, Davi, ele pega, espera Saul sair ali da caverna e depois ele vai atrás e fala para ele aqui, né, verso 8, Davi se levantou, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo, ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul, por que dás tu ouvido às palavras dos homens e estão falando que eu estou procurando fazer mal a você? E aí ele fala, olha, eu poderia ter te matado, não matei e tal. Verso 12, julgue o Senhor entre mim e ti. E aí veja só, Saul observando tudo aquilo, verso 19, ele diz o seguinte, o Senhor pois te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Eu creio, queridos, que toda a nossa atitude de humildade e dependência de Deus, ela agrada ao Senhor. Davi poderia agir ali, se vingar do seu inimigo, mas ele não faz isso, ele é uma pessoa que teme a Deus e que aguarda a resposta certa do Senhor, né? Por isso, Davi, entre outras coisas, é considerado um homem segundo o coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.
Ó Deus, muito obrigado por tua palavra, dai-nos a tua graça e que o Senhor seja a nossa defesa. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, Deus abençoe.